Onde está o nosso imposto? Dupla tributação. Fotografia tirada no site impostômetro.com.br no dia 28/7/2013, 9h50. 902 bilhões de arrecadação de imposto no Brasil até essa data. Brasileiro trabalha até 30 de maio só para pagar tributos. Esse foi um material tirado do site do IBPT, tá? Mostrando e detalhando, através de pesquisas, que o brasileiro trabalha 6 meses aproximadamente durante o ano só para pagar o tributo nacional. Interessante é também constatar que o próprio Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, que é o mesmo que publicou esse material anterior, tá, constata que em 30 países com maior arrecadação tributária no mundo, né, aliás, o Brasil é o que dá o menos retorno à população. Também pode ter mais detalhes dessa publicação através do site do IBPT ou através do jornal opovo.com.br. Gente, isso aqui são algumas coisas que eu vou deixar para nós analisarmos saúde pública versus saúde privada. Na esquerda temos fotografias do que é saúde pública brasileira e na direita nós temos o que é saúde privada no Brasil. O mesmo acontece com a educação pública versus a educação privada. O mesmo acontece com a segurança pública versus segurança privada. As cadeias, né? O mesmo acontece com o transporte público versus transporte privado. A gente mostra a lotação dos trens, a lotação dos transportes usuais que são pagos, a conservação das estradas e a cobrança particular que se faz hoje de todos os nossos direitos sociais, garantidos constitucionalmente. Vamos analisar nesse ponto, colegas, que nós arrecadamos hoje, tá, algo em torno, só até o mês de julho, 9 bilhões. Tá, para termos justamente o acesso a essas condições que são públicas, que no Brasil se vê caóticas, né? Educação pública, saúde pública, a segurança pública, o transporte público caótico. Tá? Hoje nós pagamos a mais do que o nosso pagamento do imposto por todas essas coisas privadamente, particularmente, né? Seja com cash para empresas privadas. Então eu mostro que hoje você está pagando uma conta de energia elétrica, está pagando uma conta de água e esgoto, está pagando uma conta de telefone, está pagando uma conta de TV, está pagando as contas para você poder passar num pedágio. Tá? Tudo isso é retirado daquele restante do montante, além dos 6 meses, que você produz, para poder refinanciar, tá? Está pagando novamente por tudo aquilo que você teria direito antecipado do Estado. Tá? Por isso no título da apresentação como dupla tributação. Vocês estão entendendo? Se nós compararmos hoje, inclusive pela dupla tributação, tá, além do processo de compras dos bens de consumo no Brasil hoje, os nossos bens de consumo são mais caros do que os de fora do país. Eu botei esse slide, por exemplo, para mostrar que um notebook Sony, por exemplo, que é uma franquia internacional, nos Estados Unidos o mesmo notebook custaria R$ 960 e no São Paulo custaria quase R$ 3.000. O mesmo acontece com outras franquias, como uma camisa da Lacoste custando R$ 117 no Miami e R$ 190 no Brasil. Um aumento de 170% quase no valor do produto. Tá? Uma calça jeans da Levi's, por exemplo, R$ 70 em Miami, enquanto custa no Brasil R$ 239. Veja, um valor acima de 340% do valor da calça original. Gente, é o mesmo produto, não há diferença. Todo o restante do valor é cobrado por impostos. Existe um indiano chamado Ruchir Sharma, que publica uns livros chamados Breakout Nations, falando sobre as nações emergentes, que salienta o seguinte: restaurantes em São Paulo são mais caros do que os de Paris. Quartos de hotéis custam mais no Rio de Janeiro do que na Riviera Francesa. Os apartamentos no Chique Leblon são vendidos por mais dinheiro do que os imóveis da Quinta Avenida de Nova York com vista para o Central Park. E diz: se os preços locais em um país de economia emergente parecem caros até para os visitantes de uma nação rica, esse país provavelmente não é uma nação rumo à prosperidade. Essa é a condição nossa do país hoje, gente. Além de você ter que pagar pela sua carga tributária, pagar depois novamente pelos mesmos serviços para empresas privadas, ainda pagamos mais caro nos produtos de consumo no país do que pagaríamos em qualquer país do mundo. Deixa uma pergunta, avaliada por uma ONG chamada Auditoria Cidadã.
se arrecadamos tantos tributos, aonde são aplicados os valores da arrecadação? A grande questão que eu deixo, colegas, para vocês avaliarem é que 44% da arrecadação é para pagamento de juros e amortizações da dívida. Tá? Eu vou sublinhar essa dívida e gostaria que vocês, população, povo brasileiro, passassem a se inteirar mais do que é essa dívida. Tá? Da onde os partidos tiram dinheiro para suas campanhas? Para onde as empresas que prestam serviço para o Estado consomem capital? Tá? Da onde que tira o dinheiro do BNDES? Tá? O que são os títulos emitidos por Tesouro comprados pelos países estrangeiros? Da onde que vêm esses títulos? Como é que se paga de volta o valor emprestado? Tá? E lembrando que essa mesma ONG fez uma avaliação sobre os boletins da CPI da dívida. Quem ficou sabendo via as empresas de telecomunicações que havia uma CPI da dívida? Você ficou sabendo? Deixo no final também uma análise interessantíssima feita por um projeto chamado The Venus Project nos Estados Unidos, um pensador fantástico, que além de pontuar todas essas questões que são complexas no mundo todo, as questões que são críticas, né, que geram inclusive a sucessão de crises que vivemos no mundo todo, ele traz a proposta de novas soluções para esse momento social que nós vivemos atualmente. O site seria o ParadiseInOblivion.com. Eu acho que todos poderiam acessar e esses vídeos e muitos outros que são interessantíssimos para poder abrir um pouco a nossa consciência sobre o que acontece no mundo hoje. Obrigado.